Na próxima sequência de vídeos vamos apresentar a teoria cognitiva da aprendizagem multimédia, que, como o nome indica, é uma teoria cognitiva, deste ramo da psicologia, e também que foi muito testada para avaliar o quanto a aprendizagem pode ser potenciada pela multimédia. E, portanto, nós vamos fazer uma breve introdução a essa teoria aqui, falando então do velho manual escolar, com o qual todos aprendemos na escola, e falar-vos o quanto o texto era o mídia privilegiado para transmissão de informação. Nós temos aqui o exemplo de um texto ligado à circulação do sangue no coração, que eu tirei, penso, da Wikipédia, e podem-se lembrar, quando eram estudantes, a dificuldade que era em tentar interpretar, processar esta informação que está aqui. E, de alguma forma, nós sabemos que se colocássemos uma imagem a acompanhar este texto, isto faria muita diferença. Porque, de alguma forma, podemos nós agora refletir um pouquinho, numa linguagem de senso comum, muitos dos conceitos que o aluno tinha que representar interiormente estão agora aqui bastante explícitos. E, portanto, vamos ver que, de alguma forma, quando combinamos mais do que um mídia, neste caso texto e imagem, podemos estar a falar de uma aprendizagem multimédia e vamos definir então o que é o multimédia e o que é a aprendizagem multimédia, de acordo com o autor que propôs a teoria que vou apresentar nos vídeos seguintes. Portanto, Richard Meyer é um investigador universitário muito famoso na área, que tem vindo a estudar o quanto, número 1, a aprendizagem tem vindo a privilegiar as palavras, e neste caso ele faz a distinção entre, muitas vezes as palavras estão impressas, sob a forma de texto, ou muitas vezes as palavras estão faladas, que é aquilo que eu estou a fazer precisamente agora neste vídeo. Mas são palavras. E o que ele tentou verificar foi, através de uma série de estudos, saber o contributo que as imagens adicionadas a essas palavras podia dar. Eu, portanto, depois convido-vos a visitar aqui o link da sua página institucional e no fim desta apresentação vou dar outros links mais ricos. E portanto, este autor fez descobertas muito interessantes que, vão ver, pode transformar completamente a forma como vocês fazem os vossos PowerPoints. Vou dar aqui o primeiro exemplo. Nós temos aqui um exemplo que pretende ilustrar como é que as tempestades são formadas. E, portanto, temos uma imagem que pretende ilustrar o fenómeno e temos então as tais palavras que permitem então compreender toda a sequência da formação das tempestades. Mas existe também aqui este pequeno elemento decorativo para ilustrar este processo. O que eu vos perguntava era se acham que colocar este elemento decorativo melhora a aprendizagem ou piora a aprendizagem. Portanto, o autor fez alguns estudos, aqueles estudos típicos que conhecemos, em que pôs um conjunto de alunos numa sala onde aprendiam com PowerPoint sem este elemento gráfico e noutra sala com este elemento gráfico. E depois mediu o quanto eles retinham o conhecimento. E o interessante é que este aspecto gráfico piora a aprendizagem. Portanto, o Richard Meyer fala que isto é um pormenor de sedução, portanto um seductive detail, que normalmente é adicionado porque acreditamos que vai aumentar a motivação, e talvez aumente, mas a verdade é que este elemento não é relevante para compreender a mensagem que está aqui e, portanto, o aluno gastará alguma cognição em interpretá-lo e até perceber que o tem que deitar fora porque não necessita dele para compreender a mensagem. Isto deverá ter um pequeno impacto na aprendizagem. Este é um dos estudos e vamos falar e vai se transformar num princípio que vamos estudar depois nos vídeos mais à frente. Outro exemplo aqui também, todos nós conhecemos este tipo de imagens. Richard Meyer também estudou estes fenómenos em que muitas vezes nós precisamos ter algumas legendas para explicar aquilo que queremos focar, e o que ele mostra é que há algo de errado quando eu
por exemplo, se quer falar sobre o fígado, tenho parte do conteúdo aqui, nesta zona espacial, e a outra parte aqui muito afastada, algo afastada, não é? E, portanto, esta mudança que eu tenho que estar sempre a fazer de um lado para o outro, com os meus olhos, para tentar fazer sentido do todo, gasta processamento, gasta cognição, se me é permitido falar assim. E, portanto, ele também estudou que se aproximássemos o texto à própria imagem, neste caso aqui o fígado, a aprendizagem dava-se um pouquinho melhor. Também vamos falar deste princípio. Este penso eu que é uma imagem que estará relacionado com algum fenómeno da biologia, não é? Portanto, do ATP, e eu penso que qualquer um de vocês compreenderá a complexidade para uma mente do aluno ao ver uma imagem deste tipo, não é? São simplesmente, tem demasiada informação, a informação será toda complexa, demasiado técnica, e que enquanto na mente de um professor de biologia esta imagem parece que faz todo o sentido, para a mente de um aluno é simplesmente demasiada riqueza, demasiada complexidade. E, portanto, vai haver uma sobrecarga da memória de trabalho, e vamos falar sobre isso depois, então, também num dos princípios. Portanto, eu convido-vos depois a lerem alguns trabalhos escritos por este autor, embora não seja necessário estritamente para esta disciplina, mas o que ele desenvolveu a partir dos seus estudos, e estudou vários princípios sobre como é que devíamos fazer os nossos PowerPoints, chamemos-lhe assim, ele desenvolveu então uma teoria cognitiva da aprendizagem multimédia. Vocês não têm que conhecer aqui este diagrama, mas de alguma forma é interessante, isso só para vos mostrar a riqueza desta teoria. Ele basicamente diz que a aprendizagem se faz sobretudo através de dois sentidos, os olhos e os ouvidos, e que para os ouvidos chegam as palavras sobre a forma narrada e para os olhos chegam as palavras sobre a forma impressa e as imagens propriamente ditas. E depois há aqui todo um processo aqui do que é que acontece na memória de trabalho e memória a longo prazo, que eu não vou desenvolver aqui. Mas vocês vão ver que, com base nesta teoria, ele, por exemplo, apercebe-se muitas vezes o facto de tanto as palavras como as imagens poderem estar simultaneamente a entrar num mesmo canal, pode-se dar alguma complexidade. E a complexidade pode ser reduzida se eu simplesmente tirar esta setinha aqui e as palavras, em vez de estarem escritas no PowerPoint, as palavras são ditas, narradas pela minha voz. E isto, todos vocês sabem que muitas vezes os nossos PowerPoints estão carregados de texto e todos nós sabemos que isto é extremamente desconfortante do ponto de vista de um aluno, e vocês são alunos agora, e os meus PowerPoints também serão assim, mas de alguma forma estão a ver aqui o poder desta teoria para explicar algumas das conclusões que Richard Myers chegou. E, portanto, vai ser os próximos vídeos. Vamos falar de cada 10 princípios que eu penso que vão ter muita importância nas vossas vidas futuras, da forma como fazem PowerPoints, nomeadamente. Ou analisam os materiais, os tutoriais, como vamos falar depois mais tarde. Eu convido-vos depois a visitar, por curiosidade, todas estas referências, sobretudo uma lição que ele dá de 1h30 numa universidade americana, onde fala destes todos princípios e no fundo eu baseei-me muito nesta lição de preparar estes PowerPoints.